Olá, pessoal. Nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho a respeito de finanças públicas, né? E na nossa aula de hoje, nós vamos tentar entender lá, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e também, né, a lei orçamentária anual. Para a gente começar, então, o nosso papo, né, a gente precisa entender um pouquinho como é que funcionava o sistema anterior, né, à Constituição, de como que funcionava, né, o orçamento do governo federal. Você se recorda, né, que na prática, e nós teremos oportunidade de analisar isso de maneira mais detalhada com você, quando nós analisarmos lá o histórico das finanças públicas no Brasil, que durante o período do regime militar, nós vivemos uma situação de exceção. Não era uma situação democrática. E sendo assim, o regime militar, ele procurou continuamente limitar a capacidade do parlamento de propor e de modificar leis orçamentárias. Sendo assim, nós chegamos a uma situação que durante o período do regime militar, lembrando que o regime militar vigorou aí de 1964 até 84, a ter lá 3 peças orçamentárias distintas. Então, a gente precisa agora entender como é que funcionavam essas leis orçamentárias. Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Então, nós estamos falando agora, né, a respeito do orçamento do governo central. Então, né, quando nós analisamos lá o orçamento do governo central, primeiro, nós tínhamos lá, né, o que nós chamamos de Orçamento Geral da União. Esse Orçamento Geral da União, ele era proposto pelo chefe do Executivo e era analisado pelo Poder Legislativo. No Brasil, né, o sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Qual era a característica do Orçamento Geral da União, né? Os deputados e senadores, eles poderiam apenas, né, votar a favor ou contra a realização daquele orçamento. Porém, não era da aplicabilidade, né, por parte do Congresso Nacional que ele pudesse propor emendas, pudesse rejeitar parcialmente o Orçamento Geral da União e muito menos propor qualquer tipo de mudança de metodologia. O resultado é que o Congresso, na verdade, tinha um papel quase que de fachada de aceitar ou rejeitar a totalidade da peça orçamentária, porém, ele não poderia modificar esse orçamento. Na prática, como nós sabemos que os militares controlavam o Congresso Nacional, o orçamento, via de regra, era aprovado pelo parlamento. O problema é que, como a gente vai ver daqui a pouco, esse orçamento, que era o Orçamento Geral da União, aprovado pelo parlamento, ele não era ainda o orçamento de execução. Lembrando que esse orçamento, ele era autorizativo e não impositivo. Sendo assim, o governo criou um outro orçamento paralelo ao Orçamento Geral da União e que, portanto, não passava, né, pela análise do parlamento brasileiro e que, via de regra, a sociedade brasileira era alijada da metodologia de cálculo e também das previsões de receita e despesa, que era o chamado orçamento monetário. O orçamento monetário era o orçamento de execução e, portanto, muitas vezes, ele era completamente díspare do orçamento que havia sido aprovado pelo parlamento brasileiro. Sendo assim, o Orçamento Geral da União era uma mera peça de ficção para dar, abre aspas, né, uma certa legitimidade a um orçamento proposto pelo chefe do Executivo, avaliado, né, pelo Legislativo e, portanto, em tese, o que seria implementado. Quando, na prática, o orçamento que de fato contava era o orçamento da execução do governo, cujo caráter discricionário era do próprio governo e, portanto, não passava aí pela apreciação do parlamento e nem da sociedade. Por um outro lado, nós tínhamos também o orçamento das estatais. O orçamento das estatais era feito pelas estatais. O resultado, né, é que muitas vezes
o governo central se encaminhava para uma política fiscal contracionista, com a redução do gasto público e ou o aumento da tributação, enquanto que, por exemplo, as estatais aumentavam o seu gasto e, portanto, forçavam a demanda agregada numa direção contrária àquela desejada pelo governo. Então, vamos tentar analisar, né, o orçamento central no período lá que vai, então vamos colocá-lo aqui, no período de 1964 até o fim do regime militar em 1984, lembrando que essa proposta acaba quase que se estendendo até 87, já no governo, né, Sarney, quando então nós vamos ter lá a nova Constituição Federal. Então nós tínhamos, né, 3 peças orçamentárias. De um lado, eu tinha o chamado orçamento geral da União, orçamento geral da União. Do outro lado, eu tinha o orçamento monetário, lembrando para você que esse orçamento monetário era o orçamento de execução, né, do poder, orçamento de execução do poder executivo, e do outro lado você tinha lá o orçamento das estatais. Então vamos tentar entender um pouquinho como isso funcionava, né? Durante um longo período de tempo, que vai se inaugurar lá com a criação do PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, né? Lá no início do regime militar, em 1964, até o período de 1984, portanto, o fim do regime militar, sendo que a estrutura se mantém até a Constituição Federal de 88, portanto, até 87, esse modelo mais ou menos que funcionou dessa forma, nós tínhamos lá um orçamento geral da União, nós tínhamos um orçamento monetário, que era o orçamento de execução, e você tinha um orçamento das estatais. Bom, então agora eu quero diferenciar esses orçamentos. E a pergunta é, professor, qual é a importância de saber a definição desses orçamentos antes da Constituição Federal de 88? É que muitas provas cobram a maneira anterior e a maneira posterior da formulação do orçamento da União em relação às mudanças que foram realizadas pela Constituição Federal de 88. E, portanto, o aluno tem que saber, historicamente, como é que isso se encaminhou. Então, vamos lá, vamos entender cada um desses elementos aqui, né? A começar pelo nosso orçamento geral da União. Então, vamos apagar aqui, vamos lá para a nossa primeira parte, né? Que é lá o orçamento geral da União. Perdão. O orçamento geral da União, ele era proposto pelo chefe do Executivo. Observe a você que o orçamento era apenas autorizativo. Aliás, como permanece o orçamento brasileiro, com a exceção de algumas emendas parlamentares, da qual se objetiva aí que o governo tenha a imposição do seu cumprimento no momento atual. Mas eu tinha, então, a peça orçamentária que era proposta pelo Executivo, o orçamento era apenas autorizativo e não impositivo, e, portanto, nada impunha ao governo a realização desse orçamento. Nós tínhamos lá a apreciação que era realizada pelo Legislativo, lembrando que ao Legislativo não cabia alterar a peça orçamentária,
rejeitá-la ou aprová-la parcialmente, mudar a metodologia de cálculo ou coisa que o valha, né? Então, a apreciação era realizada pelo Legislativo, que neste caso só tinha duas opções, né? Ou a aprovação ou a sua rejeição total. Como nós sabemos que o parlamento era controlado pelos militares, né, óbvio que o orçamento geral da União, via de regra, era sempre aprovado. No entanto, né, esse orçamento geral da União, ele não era o orçamento que era executado. Então, portanto, ele se caracterizava fortemente por ser uma peça de ficção, apenas para dar uma satisfação ou algum ar de legitimidade a um orçamento proposto pelo Executivo e apreciado pelo Legislativo e que, portanto, estaria disponível para a sociedade brasileira verificar onde que o governo pretendia ter lá a sua receita pública e aonde ele pretendia ter o seu gasto público, né? Então, esse orçamento geral da União era chamado de meramente peça decorativa. Isso porque os militares queriam um outro orçamento que eles pudessem discricionariamente gastar e arrecadar aquilo que desejassem. Resultado, o regime militar, então, cria o nosso segundo orçamento. Esse nosso segundo orçamento, né, é lá o orçamento monetário. O orçamento monetário, de novo, né, ele era lá uma proposta que cabia ao chefe do Executivo, sem a apreciação do Legislativo, o gasto era realizado de maneira discricionária, portanto, a seu bel prazer, né, pelo Executivo. Via de regra, essa peça orçamentária não era levada à discussão da sociedade brasileira e muito menos do parlamento, e nós chamamos esse tipo de orçamento do orçamento de execução, né? Então, era aquele que efetivamente era executado dentro do nosso país. Então, nós já tínhamos lá uma primeira peça orçamentária fictícia, o Orçamento Geral da União, e eu tinha agora uma segunda peça orçamentária, que era a peça de execução, né, que é lá o orçamento monetário. Numa proposta, né, do Executivo, sem a apreciação do Legislativo, com um gasto discricionário, né, sendo realizado pelo chefe, né, do Executivo, e de maneira executória, ou seja, era o orçamento de execução, né, do governo federal. No entanto, o governo do regime militar havia dado um tal alto grau de autonomia, né, às empresas estatais, que essas empresas também tinham um orçamento próprio. Então, vamos tentar entendê-lo aqui, né? Nós temos que entender agora o terceiro orçamento que o Brasil tinha, que era o orçamento das estatais. Observe você, né, que o orçamento das estatais, ele era, na verdade, na prática, um orçamento independente. Independente de quem? Independente, obviamente, do poder legislativo, porque a Casa Legislativa não apreciava o orçamento das estatais, mas ele era também independente do Executivo. O que significa, então, dizer que muitas vezes, né, o orçamento das estatais contrariava os interesses da política macroeconômica definida pelo próprio governo central. Então, era um orçamento independente, tudo bem, que só era apresentado ao Executivo.
Nesse caso, né, qual é o problema? É que muitas vezes o orçamento das estatais contrariava o posicionamento da política macroeconômica. Então, voltando ao exemplo, né, que nós havíamos utilizado. Imaginemos lá a hipótese, né, que o governo central queira combater o ímpeto inflacionário. E para fazê-lo, o governo federal está lá, né, atuando com uma política fiscal contracionista, que nós sabemos tratar-se da redução do gasto público e ou o aumento da tributação. Então, o que o governo estava tentando fazer? Né? Provocar uma queda da demanda agregada para provocar uma queda do nível geral de preços. Só que o orçamento das estatais, como era independente, ele acabava provocando um aumento do gasto dessas estatais, o que pressionava o crescimento da demanda agregada. E isso, o crescimento da demanda, ia diametralmente oposto na direção em que o governo conduzia o orçamento, né, geral da União e o orçamento de execução, que era no sentido de uma política fiscal contracionista. Portanto, mais um dos grandes contrassensos macroeconômicos que o Brasil apresentava durante o período do regime militar. Bom, se é assim, a preocupação do contribuinte, né, a preocupação do constituinte lá em 1988 é dar unidade à peça orçamentária. Essa unidade à peça orçamentária, ela visa ligar a condição, né, de médio e longo prazo com a condição da execução orçamentária de curto prazo. Sendo assim, o Constituinte acaba por criar, né, dentro do Brasil, 3 grandes momentos da criação de uma única peça orçamentária que será consolidada pelo Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, vamos colocar isso aqui na tela para você. Então, apagando aqui, vamos visualizar como é que o Constituinte passa a pensar a peça orçamentária. Então, a partir, né, da nossa Constituição Federal de 88, nós temos aí que aquilo que genericamente nós chamamos de peça orçamentária, ela passará a ser pensada, né, de maneira integrada. E essa maneira de pensamento integrada, né, visa lá, obviamente, interligar as condições, né, de longo prazo com as condições necessárias e suficientes para a execução no curto prazo. Então, qual é a grande questão, né? Essa peça orçamentária pensada pelo Constituinte, né, ela será articulada dentro de um tripé. De um lado, né, a figura do PPA, do Plano Plurianual, depois da Lei, né, de Diretrizes Orçamentárias e, finalmente, da Lei Orçamentária Anual. Então, observe que se nós tracejarmos a peça orçamentária de maneira integrada, né, o que o governo, na verdade, está tentando fazer é um planejamento de médio e longo prazo com o PPA e encaminhando isso para uma lei orçamentária anual que terá a integração realizada entre o longo e o curto prazo mediada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo bem? Então, nós precisamos entender essa lógica aqui, porque é uma lógica distinta daquela que o regime militar havia colocado, que era aquela ideia da tripartição, né, do orçamento do governo central em orçamento geral da União,
orçamento, né, de execução, que era o orçamento monetário, e o orçamento das estatais. A partir da Constituição Federal, eu penso num tripé, porém de maneira integrada. Então nós precisamos entender agora, né, a primeira faceta dessa organização orçamentária, que é lá o PPA, o Plano Plurianual. Ok? Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gostou da aula do professor Alex Mendes? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br, que lá você vai encontrar o curso, atenção, completaço do professor Alex Mendes, mas completo mesmo, que você pode atender, que te atende a diversos concursos no Brasil todo, por apenas R$60. É isso mesmo, né? R$1 por dia, tá certo? 60 dias de acesso, você vai ter direito aí a este super curso do professor Alex Mendes. Venha estudar conosco, você não vai se arrepender, porque aqui você tem o melhor custo-benefício da internet. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.